Olá, eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes e hoje eu vou falar para vocês sobre o ser político e a pandemia. É uma aula de filosofia que vai tratar da relação desses dois temas, muito importante. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos lá? Por que podemos dizer que o ser humano, o homem e a mulher, são seres políticos? Por uma razão simples. É simples e é complexa. O ser humano ele tem uma necessidade, e essa necessidade ela é universal. Essa necessidade é a necessidade de viver bem. De que maneira? De maneira individual? Não. O ser humano ele tem medo de viver só. Ele tem medo de viver individualmente. Isso é um fato, porque é só observar a pessoa que está do nosso lado no dia a dia. As pessoas expressam esse medo de ficar só. Esse medo é universal. Então, junto com esse medo, tem a necessidade de viver bem. Então, são duas necessidades. Necessidade do bem comum com todos, e essa necessidade de estar com o outro. Essa necessidade dupla gerou a sociedade. Aristóteles fala isso na política. Ele fala que a política é a arte do bem comum. Mas o que eu queria lembrar aqui para vocês do Aristóteles é que ele diz com todas as letras que o homem é um animal político. Em uma das traduções do livro dele, A Política, ele diz assim: o homem é um animal cívico, mais social do que as abelhas e dos outros animais que vivem juntos. Então, o ser humano ele é um ser político. Aristóteles observa isso e escreve isso. E nós, no nosso dia a dia, observamos essa necessidade. Como eu já disse, é uma necessidade universal. O japonês sente essa necessidade, o francês, o estadunidense, qualquer ser humano, homem, mulher, sente essa necessidade. Então, e veja, é disso que nasce a atividade política. Então, veja, a política sai de dentro do ser humano, porque essa necessidade de viver bem em sociedade é uma necessidade interior, porque o viver bem passa pela alimentação, pelas questões psicológicas. Um ser humano que está perturbado, ele não está bem, ele não está vivendo bem. Nós queremos não sofrer com problemas psicológicos. Essa necessidade de não sofrer psicologicamente também é universal. Aonde você for, em qualquer lugar do mundo, vai sentir, você vai perceber, vai constatar essa necessidade universal. Então veja, presta atenção. Se Aristóteles diz que a política é a arte do bem comum, e se o bem comum é uma necessidade interior que sai de dentro do homem e da mulher, então o que é a política? Ou melhor, de onde vem a política? A política vem do nosso interior. Ela não nasce fora de nós. A política não veio de fora do ser humano. Não. Ela saiu de dentro do ser humano. Então veja, política e ser humano é algo que não dá para separar. Porque a política, o objetivo dela, a função dela é o bem comum. E esse bem comum está onde? Está dentro de nós. Seja do ponto de vista da nossa alma, seja do ponto de vista do nosso corpo. Então veja, a política, ela é corpo e alma. Aquele pedreiro que nunca discute política, foi de dentro dele que saiu a política. Aquela senhora que vive lavando louça dentro de casa, ela é um ser político, porque a política sai de dentro dela. Só existe um governador, um prefeito, um deputado, um presidente eleitos por conta daquela mulher que fica lavando louça o dia inteiro. Então, se aquela mulher acha que política não tem nada a ver com ela, ela precisa se descobrir. Ela precisa se redescobrir. Ela não sabe o que ela é. Alguém precisa chegar com ela e dizer que ela é um ser político. Alguém precisa chegar com ela e dizer que ela é a fonte da política. Beleza. Agora vamos pensar na pandemia. Já sabemos de onde vem a política, de onde nasce a política. Tem uns filósofos que a gente chama de filósofos contratualistas. Eles falam muito do surgimento da cidade. É muito importante essa discussão. Mas vamos deixar isso para outro dia. Já sabemos de onde nasce a política. Qual é a fonte da política? A fonte da política é o ser humano. É aquela senhora que vive lavando louça, é o pedreiro, sou eu, é o aluno. Pois bem, e a pandemia? Como é que
a gente pode localizar a política dentro da pandemia? Rola nessa pandemia um problema eminentemente político. Que problema é esse? De que eu estou falando? Eu estou falando da questão da quarentena. A quarentena deixou muito claro para nós quão é o abismo social existente no Brasil. Existem pessoas que estão com extrema necessidade social. Existem pessoas que estão passando fome nessa quarentena. Isso é um problema político. É um problema de bem-estar social. É político isso. Então veja, existe um problema político dentro da pandemia. Esse problema político é um problema do ser político, porque aquele indivíduo que está passando fome nessa pandemia é um ser político. E o problema dele é político. É aí que está a relação pandemia e político. Ser político. Veja, quem é que tem que resolver esse problema político? As autoridades? Obviamente que sim. Mas quem é que vai forçar politicamente as autoridades a resolverem esse problema? É o ser político. Aquele indivíduo que está passando fome. É aquela senhora que lava a louça, é o pedreiro que não conseguiu trabalho. Ele é que tem que resolver isso. Como? Se juntando politicamente. Então veja, esse é um problema social, eu apenas estou aqui discutindo isso, discutindo não, estou falando, né? Porque discussão não é uma pessoa só. Então está mais do que provado essa relação do ser político com a questão da pandemia. Cabe ao ser político buscar essa resolução, e o ser político é o povo que está com esse problema. Mas é só o povo que está com esse problema? Não. Porque aí entra uma outra questão, entra a questão da empatia. Política e empatia não dá para separar. Significa o quê? Significa que quem não está com problema social, político, nessa pandemia, deve ajudar aqueles que estão. Como é o meu caso, eu devo ajudar essas pessoas. Ajudar como? Dando comida para essas pessoas? Pode ser. Por que não? Dar comida para essas pessoas. Mas se a gente fizer só isso, a gente erra. Nós devemos fazer isso, né? Sermos solidários do ponto de vista imediato, mas devemos ser solidários também do ponto de vista a médio prazo, do ponto de vista político efetivamente. Ou seja, juntando essas pessoas e pedindo uma solução para as autoridades. Essa é a relação entre política, ser político e a questão da pandemia. Mas aí vão dizer, mas e os 600 reais? 600 reais? Para que serve 600 reais? Para nada. Para absolutamente nada diante do problema que nós estamos passando. Quanto a isso, não tem qualquer dúvida.